Chegamos a mais um vídeo aqui no canal da Jéssica Skudarek. Hoje o assunto é bem forte para você que é pedreiro ou para você que não é, mas quer se tornar um pedreiro lá fora, lá no Canadá. Como que é a profissão, quanto ganha, como que funciona o trabalho em si, como que é toda a parte da rotina em si de um pedreiro de verdade lá no Canadá e também de um ajudante de pedreiro em si. Vou falar quanto que ganha a hora, como que é o trabalho, como que se é muito diferente do Brasil em si ou não. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a construção, um vídeo bem superficial, que eu não me aprofundei bastante em relação a valores, como que funciona e tudo mais. Falei mais sobre o empreendedorismo em si da construção. Então vamos lá. A minha história começou... Eu sei que já passou pela sua cabeça morar fora do Brasil. Se você tem esse sonho, saiba que é possível. Nós podemos te ajudar. A Academy Class, através da nossa experiência, pode levar você a realizar este sonho. Chega desses cursos prontos. Nós da Academy Class traçamos um plano específico para você e para a sua família morar fora do Brasil através da nossa mentoria. Seja bem-vindo à Academy Class. Que nós estávamos na província de Quebec City, lá no Canadá, onde eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar lá em Orford, que fica do lado de Orangeville, próximo de Toronto. Essa cidadezinha tinha mais ou menos cerca de 20 mil habitantes, por aí. E nessa cidadezinha tinha esse cara que eu conversei com ele por telefone e tudo mais, estando em Quebec, e ele falou para eu ir conhecer a empresa dele, que no início era uma empresa totalmente bem grande, uma empresa grande, e depois já era uma empresa familiar, mas tudo bem. Fomos lá conhecer, eu fui com a minha esposa e tudo mais, chegamos lá na cidade de Orford, bem no interior, uma cidade assim que você vê que é bem diferente do povo de Quebec. De Quebec, a fisionomia deles são bem parecidos com os franceses em si, é um povo mais latino, um povo bem diferente. Chegamos lá em Orford, um povo bem idêntico aos americanos. A pele bem branca, cabelo bem ruivo, loiros, de olhos azuis e tudo mais, tá. Chegamos lá na fazenda dele, tratou super bem nós, primeiro dia fui conhecer como é que funcionava, tudo, ele fez todas as propostas em si para eu estar trabalhando na construção em si, que ele estava construindo pequenos prédios, né, prédios que vai mais ou menos cerca de 6 a 8 andares no máximo. E aí cheguei lá, conheci tudo, a infraestrutura, como que funcionava e tudo mais, e diante dessa proposta pedimos um valor que lá em Quebec eles pagavam eu estava ganhando cerca de 18 a 19 dólares a hora, eu estava trabalhando na pintura lá. E nesse trabalho eu ia trabalhar na parte da construção bruta mesmo, desde fazer a parte braçal bruta até a parte de acabamentos e tudo mais. E lá eu ia aprender sobre a construção. Esse era o intuito que ele passou para nós. Chegamos lá, eu pedi cerca de 25, 27 dólares a hora, ele aceitou normalmente, nos tratou bem, nós ficamos 3 dias lá numa fazenda que ele tinha lá, até deixou um quarto separado e tudo mais, que era parecia uma pousada, lugar muito bonito em si, parecia coisa de cena de filme. Lá, você chega lá fora, você se encanta, parece cena de filme. E assim, cheguei lá, recebemos toda a proposta, eu falei que se você pagar entre 25 e 27, podemos aceitar sim, mas precisamos pensar e tudo mais. E aí, retornamos para Quebec, e Quebec já não estava muito batendo com as nossas visões e tudo mais, tanto a parte de imposto, quanto a parte que a minha esposa foi para fazer mestrado e tudo mais, e o mestrado não era de acordo com aquilo que ela pensou que seria, e aí nós decidimos mudar. Fomos para a cidade de Toronto, conhecemos Toronto e tudo mais, e mudamos para Orford. Diante disso, não deu certo em Orford, vou pular essa parte porque senão vai ser muito longa, eu vou voltar um outro dia contando sobre isso. Daí não deu certo lá com ele, ficamos 2 meses, não deu certo, e nesse tempo nós conhecemos uma pessoa, lá na cidade de Orangeville, que essa pessoa nos indicou um apartamento para nós estarmos alugando na cidade de Toronto, lá na metrópole, Toronto. Chegando lá em Toronto, eu conheci
eu conheci o pai adotivo dela, que ele trabalhava como pedreiro no Canadá, que se chama bricklayer, lá no Canadá. E daí ele falou, você já tem trabalho e tudo mais? Falei, não, eu vou procurar ainda, eu tenho experiência em pintura residencial e tudo mais, tal. E daí ele falou, você não quer ir amanhã já fazer um teste e tal, lá como labor é servente de pedreiro lá no Canadá. Daí eu falei, podemos ir sim. Daí ele ligou até pro patrão dele e tudo mais e foi lá. Os primeiros dias, super tranquilo, os primeiros dias, cheguei lá, é bem diferente, como vocês podem ver aqui na imagem, são realmente tijolinhos para você estar colocando quem é servente, você deixa tudo pronto, alinhado, onde você tem o escafo em si, em volta da casa, como vocês podem ver na imagem. Esses escafos, eles são feitos para ir subindo, né, de degrau em degrau, para você ir colocando esses tijolinhos em si. O trabalho do servente de pedreiro, que é o labor, ele basicamente você tem que cortar os ferros que vão em cima da janela, você tem que trocar a parte dos cortes da serra em si, você tem que fazer deixar tudo certinho e alinhado os tijolinhos para os pedreiros estarem lidando, você tem que colocar massa, tem que colocar água, tem que fornecer tudo que o pedreiro precisa. Realmente é isso, tudo que o pedreiro precisa tem que deixar pronto. Mais ou menos é cerca de um servente de pedreiro para 2 bricklayers, para 2 pedreiros estarem fazendo trabalho. Esse é o padrão que deve ser seguido no Canadá. Chegando lá, daí fui lá o teste de experiência, tinha muitos e muitos mexicanos e tudo mais, brasileiros, portugueses em si, e daí eu comecei a trabalhar. Era todo dia, e os horários que assustam um pouco, os horários eram cerca de mais ou menos que você começava, que eu saía de casa mais ou menos eu acordava 4h30 da manhã, 4h35, para eu sair às 5h15, onde tomava um café ali, saía às 5h15 para eu chegar às 7h no trabalho. Toronto é basicamente igual a São Paulo. São Paulo é aquela muvuca e tudo mais. Toronto é mais ou menos igual, onde você leva 2 horas para ir pro trabalho, 2 horas para voltar. E quando não tem neve ainda, quando tem neve demora um pouquinho mais, 2h30, 3 horas. Então eu saía, acordava 4h30, saía 5h15 para ir trabalhar, chegava lá cerca de 7 horas lá no... E nos primeiros dias trabalhando lá, você vê uma diferença bem estranha em relação ao Brasil. É muito mais corrido o trabalho em si, você trabalha muito mais, você quase não para. E uma coisa que me deixou bem surpreso foi que o almoço ele é cerca de 30 minutos, que é o normal lá do Canadá, entre Estados Unidos e tudo mais. No Brasil a gente pega 1 hora, 1h30, é bem tranquilo. Lá é 30 minutos, mas pro servente dar conta de fazer tudo isso, colocar massa, colocar tijolo, cortar ferro, deixar tudo certo, para o pedreiro estar fazendo o trabalho em si, cerca mais ou menos você tem que ter de 15 minutos de almoço. É muito rápido. E nós estávamos trabalhando e tudo mais, eu percebia muitas coisas diferentes conforme eu fui aprendendo normal o trabalho de pedreiro lá, trabalho de servente de pedreiro. Você vê a agilidade, por exemplo, dos mexicanos, são muito rápidos, mas aí já vem outras coisas. Por exemplo, eu comecei ganhando lá $28 a hora, já é um salário muito mais alto. Por exemplo, você vai trabalhar em qualquer outro trabalho, sendo servente, sendo ajudante e tudo mais, você vai ganhar entre $20 a hora. Eu já comecei ganhando 28. Pagavam muito bem. Por semana, mais ou menos, dava cerca de $1.400, $1.500. Já chegou a $1.800, $2.000 por semana. Dólares canadenses. Lembrando que o dólar canadense é cerca mais ou menos de $1 de diferença do dólar americano. E lá, cerca de 1.400 a quase 2.000 por semana eu ganhava. Ali o trabalho era muito bruto em si. Então você tinha que aprender a se adaptar muito rápido. E os mexicanos são muito rápidos, muito fortes para estar trabalhando. São muito mais ágeis para aprender do que os próprios brasileiros. Eles têm uma agilidade muito maior do que os próprios brasileiros. E eles se ajudam muito mais do que o próprio brasileiro em si. Se você pega, por exemplo, um grupo que eu já trabalhei com um brasileiro do lado, eles não se ajudam tanto, eles não querem que você aprenda tão rápido, querem que você passe pelo mesmo processo, querem que você sofra pelo mesmo processo do que, por exemplo, um mexicano entre mexicano. O mexicano, eles almoçam todo mundo junto, o brasileiro já é mais retirado, já é mais individualista em si. E eu peguei e vi essas partes, eu sou muito de observar coisas, então eu trabalhando como servente de pedreiro, aprendi muita coisa, mas eu vejo que é um trabalho, por exemplo, muito desgastante em si, tanto para o pedreiro quanto para o servente. Mas o servente realmente é um trabalho, por exemplo, de pessoas que querem
querem somente aquilo, não tem mais nada, não tem, por exemplo, opção. Aí o servente de pedreiro vai lá e trabalha, pois é um trabalho bem explorado em si. É um trabalho que, por exemplo, era para ser só 2 bricklayers, já estava tendo 3 bricklayers. Para você dar conta de 3 bricklayers é algo absurdamente, é muito rápido o trabalho em si. Se você pega, por exemplo, um cara que os brasileiros em si já é difícil de trabalhar, mas se você pega um português é muito fora do normal, então não são todos brasileiros, não são todos portugueses. Eu peguei brasileiros muito gente boa, conheci brasileiros muito gente boa, conheci um português muito gente boa, mas a maioria em si deles, dos portugueses, é muito difícil de trabalhar, pela falta de respeito, ignorância e tudo mais. Os mexicanos deixam passar, pois eles são um povo mais, muita paz. O brasileiro já é mais sanguíneo, como eu já repeti em diversos vídeos do meu próprio canal. Você pega, por exemplo, um brasileiro, se você xinga um brasileiro, ele já revida na hora. Então, entre brasileiros em si já tem um atrito, agora principalmente portugueses, então eu sofri muito com isso. Pode estar falando, pode estar me mostrando, eu sou muito humilde para querer aprender, meu ego não é tão elevado assim, gosto de aprender e tudo mais, mas me xingou já algo que eu não consigo suportar muita coisa assim. Então tive muito atrito dentro desse trabalho em si. É um trabalho muito estressante, pois os caras gritando o tempo inteiro, massa, brick, coloca coisas aqui, corta ferro lá, então você tem que estar muito ágil. Então eu demorei para pegar esse trabalho cerca mais ou menos de uns 2 meses para conseguir pegar o jeito mesmo do trabalho, para daí eu conseguir ficar com folga e tudo mais. Todo trabalho tem suas malícias, lá você tem que ter uma malícia enorme para você estar conseguindo dar conta em relação de todo o trabalho que tem em si. E trabalhando como servente de pedreiro, aprendi que não tinha quase, nesse trabalho não tem quase respeito entre eles, é um povo bem ignorante que trabalha lá, não são todos, mas a maioria é um povo que, por exemplo, é extremamente porco para estar trabalhando junto, é um povo que você não consegue, por exemplo, ter uma conversa, é todo mundo falando mal do outro, querendo derrubar tal, que lá que subiu tal, derruba. E é um trabalho mais ou menos assim, é bem bruto o trabalho, mas as pessoas são bem brutas também. Já me desentendi lá com o próprio brasileiro, que teve uma vez que eu subi no escafo, o cara começou a balançar e tudo mais, eu já não tinha tanta experiência com escafo é andaime. E daí, no andaime lá no terceiro andar do andaime, o cara começou a balançar, não tinha proteção nenhuma. Eu falei assim, mas não tem necessidade de você estar balançando o andaime em si. E daí logo ele continuou balançando, ele era lá de Minas Gerais, esse rapaz, e começou a balançar. Eu falei, se você balançar de novo, nós dois vamos se jogar lá pra baixo. Eu falei bem assim, eu olhei bem pra ele, eu ia me jogar com ele, ia ir pra cima dele realmente. E conforme quem caísse lá por baixo, que ia se fuder mais ainda. Então eu sou mais ou menos assim para lidar. Por exemplo, eu trato com respeito quem me trata com respeito, eu não tolero muita coisa, muita brincadeira tal, gosto daquelas brincadeiras normais, aquelas brincadeiras que são confortáveis, mas não nada que falta com respeito e tudo mais. E teve pessoas que me tratou com falta de respeito, também tratei na mesma moeda, seja chefe, seja subchefe, seja gerente, da mesma forma eu vou tratar. Outra coisa também, que lá eu trabalhei com poloneses e quase nesse trabalho, quando é de pedreiro, você não pega, por exemplo, muito canadense para trabalhar. Você não pega pessoas, então você quase não aprende, por exemplo, o idioma, que é o principal. Você não aprende o inglês, você só vai lá para fazer dinheiro mesmo, quem é o intuito disso. Agora, se for para fazer dinheiro, você se torna um empreendedor, aí é outra história, mas para isso quase você não vê brasileiros se tornando empreendedores porque não tem a língua, o idioma. Eu já tinha o francês que vinha de Quebec. Então lá encontrei somente um brasileiro que falava francês, que ele morou na França por 20 anos. Mas nós começamos a falar em francês, tal, tudo mais lá. Daí o próprio chefe não estava gostando, o cara ele não era meu chefe, ele era um subgerente. Já não estava gostando porque não estava entendendo nada que nós estava falando. E ele estava pensando que nós estava falando mal deles. E nós estava falando sobre a minha vivência lá em Quebec e tudo mais, mas nós trabalhando, nós conversando e tudo mais. Eles não gostam que você converse durante o trabalho, eu nunca vi isso. Por mais que o trabalho já esteja adiantado, nesse tempo eu já tinha pego uma experiência absurda. Eu já conseguia deixar tudo adiantado, coisa de brick, tudo adiantado, ferro cortado, tudo mais, nas medidas da janela e tudo certo. Mas mesmo assim eles acham alguma coisa para menosprezar quem é, por exemplo, o labor, que é o ajudante, o servente e tudo mais. Mas chegou até mim.
outros podem deixar passar e tudo mais, mas eu não deixo. Eu não trato ninguém como rei, eu não idolatro ninguém. Lá, mais ou menos, os pedreiros idolatravam o chefe e os laborers idolatram os pedreiros. Eu já não sou desse tipo. Para mim, qualquer pessoa normal e tudo mais, ele é um trabalho. Pedreiro precisa de servente, serventes precisam do pedreiro e assim vice-versa. Se não tiver nenhum dos dois, nada, nem se ergue paredes. Então, é mais ou menos assim que eu pensava. E lá, daí eu, francês e tudo mais, já falava um pouco de inglês, e lá a maioria vive 20 anos e quase não falam nada de inglês. E daí ali em Toronto fui aprendendo vários inglês, muito idioma inglês, e eu pego muito rápido o idioma. E eu começava a falar inglês, tinha um polonês lá, eu comecei a falar inglês com ele, e a turma já não gosta muito quem se adapta muito rápido ao ambiente. Eles têm que levar o tempo deles, então você vê a ignorância do ser humano como ela é forte. Se o cara demorou 10 anos para ele aprender o idioma, você tem que ser obrigado a aprender 10 anos. Aí em 10 anos tem que aprender. Antes disso alguma coisa está acontecendo, é errado. E uma coisa que eu não gostei da parte de pedreiro é o quê? Se você sai do Brasil, você é pedreiro, mesmo assim eles vão querer que você trabalhe como servente mais ou menos cerca de 2 a 3 anos. Você já sendo pedreiro. O trabalho lá é diferente, mas você sabe bater uma colher, você sabe colocar um tijolo na parede, mas mesmo assim você tem que aprender com eles. Você tem que aprender o modo canadense, que eu tirava muito sarro com outro cara que eu conheci, que daí já fica pra parte de pintura. E tem que aprender o modo canadense, que não muda muita coisa, mas é aquilo que você tem que aprender, ficar 2 anos, 3 anos se fudendo lá como servente pra você pegar, por exemplo, na colher que eles falam, que é o reino deles, é a colher. Daí, se você vira um pedreiro, por exemplo, você já vai ganhar cerca mais ou menos de entre 40 a 70 dólares a hora. Aí já é mais forte, né? O salário e tudo mais. Mas o trabalho é muito mais tranquilo. Por exemplo, eu lembro que nós chegava lá com a van do trabalho, os laborers chegam com os pedreiros, chegam às 7 horas para trabalhar. Quem desce por primeiro são os laborers, que são os ajudantes. Eles arrumam tudo para daí os pedreiros descer e começar só o trabalho. E no inverno, como vocês podem ver nessas imagens que está passando, o inverno ele é tampado por, esqueci o nome, por essas lonas assim que ficam em volta, que daí logo eles colocam chamas, né, embaixo, que sobe essas chamas e fica quente o ambiente. Fica muito quente, fica muito de boa para trabalhar, principalmente pro pedreiro, tem que estar... Isso dali eu acho interessante, porque essa parte dessa lona que eles sobem serve para não congelar o cimento. Mas os reis pedreiros, que eu sempre achava engraçado, eu tirava sarro, que tinha um rapaz lá que ele era labor, lá tinha uma raiva que tinham que tratar eles como rei e tudo mais, e daí logo tem que estar quente para eles acham que é quente, o ambiente tem que estar quentinho para eles, mas não, é para não ficar, por exemplo, para não esfriar o cimento em si que está colocando e tudo mais, tijolinhos. E daí eles querem que esteja na temperatura certa e tudo mais, se não tiver eles nem trabalho. Então é mais ou menos assim que funciona o trabalho. Tudo depende do labor, se os labor não sei o que, tudo é culpa do labor. Tudo foi culpa do servente de pedreiro que fez alguma cagada. Nada é culpa deles, mesmo que a parede esteja torta, caindo, não. É culpa do labor, que o cimento estava estranho e tudo mais. Então eu passei altos e baixos lá, até a parte, por exemplo, de colocar cimento e tudo mais, que é outro cara, que é o cara que trabalha com os maquinários, que faz toda a parte da massa, tudo certo? Os labors que tem que gritar como é que tá a massa. E se a massa estiver muito mole, você tem que mandar o cara voltar, pegar outra massa. Então eles são cheios de 9 horas. Tipo assim, fora normal, parece Barbie trabalhando. Então, é um trabalho que eu não gostei, fiquei 8 meses, juntei uma grana legal e tal, mas eu não gostei, é um trabalho que jamais eu ia querer subir para pedreiro, então o sistema de lá é muito estranho, essa parte de pedreiro e servente, é um trabalho onde só beira, o pedreiro tem que estar lá no alto, o servente tem que estar se fudendo o tempo inteiro, não gostei. Mas é um trabalho que ganha dinheiro. Se você começar lá, por exemplo, como você pode ver aqui nas imagens, é um trabalho extremamente sujo, como no Brasil, vai se sujar bastante, só que lá tem neve, você vai sofrer com a neve. Agora, se você é pedreiro, você já entra como pedreiro mesmo, aí já é totalmente diferente. Aí você já tem muitas regalias e tudo mais, você só entra com a colher, fazendo os trabalhos e tudo mais, você nem sai, você entrou dentro da lona, você nem sai mais lá. Daí o teu almoço é mais tranquilo, não precisa ficar colocando, já não é tão pesado, é só pegar tijolinho, ficar colocando, não é tão pesado assim a rumo de ser igual do servente. Agora, se você também esse daí é o trabalho normal, é o trabalho de pedreiro normal, de bricklayer para labor. Aí tem os caras que colocam, por exemplo, só pedras, que é escultural.
Esse trabalho você não vai achar, por exemplo, brasileiro fazendo, não. Aí você vai achar canadense fazendo. Que daí, quando eu comecei a trabalhar de pintor com um cara que ele era lá de Montreal, que ele é canadense, aí já mudou o jogo. Aí já é totalmente diferente, que eu vou explicar em um outro vídeo, mas eu vou explicar os trabalhos que eu vi trabalhando na pintura, eu vi os pedreiros fazendo, que é um trabalho onde você faz algo mais premium. Por isso que eu sempre falo, quanto mais premium é o seu trabalho lá fora, mais ele tem valor, mais ele é tranquilo para trabalhar. Não tem esse xingamento, todo mundo xingando e tudo mais. E nesse trabalho eu via os caras fazendo os pedreiros, colocando aquelas pedras, tudo escultural e tudo mais. Então você vê que é um trabalho totalmente diferente do que você está acostumado. Então não existe só um ramo de pedreiro. Esses daí de pedreiro é casas que tem que fazer rápida, produção. Esses outros, escultural, já é delicado, já é algo que você não pode errar. Então já é um trabalho totalmente pensado, onde que vai tal pedra, onde que vai tal coisa. E você vê os canadenses trabalhando, a forma deles trabalhar totalmente diferente. Por exemplo, um servente que trabalha com isso daí, ele vai ganhar de 70 a 120 dólares a hora, canadense. Então, quanto mais premium você saber, mais coisas saber, mais você ganha dinheiro. Principalmente um banheiro. Se você é um pedreiro, você faz seu próprio trabalho lá. Isso você tem que falar o idioma. Isso ali não tem como fugir. Não pense que você vai para o Canadá, você vai trabalhar para brasileiro e tal. Se você quer sair dessa onda ali, se você quer sair ganhar dinheiro mesmo, você tem que virar empreendedor, como em qualquer outro lugar. Você tem que trabalhar com coisa premium, mas tem que saber o idioma, tem que saber ou francês ou inglês, tem que saber. Não, isso daí você não vai conseguir fugir se você quer ganhar muito dinheiro lá. Por exemplo, se você fala inglês, você pega um trabalho para você fazer um banheiro, só reformar um banheiro, é 30 mil dólares, facinho, fácil. 30 mil dólares você cobra, pronto, fez. Não sei o que, tem que colocar lá pedra na frente da sua casa. É 50 mil dólares, 60 mil dólares. É mais ou menos esses valores aí, é exorbitante o valor que você consegue cobrar lá. Outra coisa que eu ia falar, então, o Toronto é muito movimentado, demorava quando tinha neve, por exemplo. A gente já começava a trabalhar mais tarde, a gente já ia mais tarde, porque muita neve, muito acúmulo de neve faz com que o dia não fique tão dia em si, fique mais noite. E era mais ou menos assim a minha vida em Toronto. A minha vida em Toronto era casa, trabalho, treinar. E ainda eu treinava, um trabalho muito forte, mas ainda eu treinava. Mas nunca reclamei, acho que é uma rotina, tudo pra mim foi aprendizado, um aprendizado imenso, tanto lidar com pessoas e tudo mais. E o pessoal lá que você vai encontrar, por exemplo, lá em Toronto, é o pessoal mais de Minas, do Paraná é difícil, onde eu falei que era do Paraná, todo mundo ficou abismado, porque é difícil. Em Quebec já é mais comum ver pessoas do Paraná. E ali, o ambiente ali, por exemplo, em Toronto, ele é um pouco estranho, por quê? Se você pega lá a parte de você estar trabalhando, você vê muitas pessoas ilegais trabalhando nesse tipo de trabalho, como labor, como pedreiro e tudo mais. É difícil ver uma pessoa legal. Nós fomos com visto totalmente legal, então nós pagávamos impostos e tudo mais. E até então, tinha lá o rapaz que era esse que eu ia derrubar do escafo lá, que nós tivemos uma treta, digamos assim. Ele pensou que um dia eu tinha que gerar impostos. E daí eu tinha o dinheiro que recebi e tudo mais. Eu falei, eu preciso do número, tal, para eu conseguir gerar o imposto, eu queria saber quanto que eu ganhei e tal, da folha dele. Ele falou, não, você junto com os piás, ele estava se referindo aos serventes, como vocês vieram totalmente ilegal, vocês não precisam. Daí eu falei, não, eu tenho papel e tudo mais. Ele falou, cara, você tem então, documento? Daí logo o tratamento já foi completamente diferente, ele me tratou como um príncipe. Então é assim que funciona lá fora. Você não ter documento e não falar inglês, coitado, vai sofrer porque é muita discriminação. Então você tem que falar o idioma, ou fala o idioma e tem o papel, você é rei. Não adianta, você é igual a todos, é igual aos canadenses e tudo mais, tem os mesmos direitos. Então por isso que eu falo, antes de você sair para qualquer lugar fora do Brasil, tenha documento. E essas coisas de coiote e tudo mais, você consegue ir, mas é furada, porque você não consegue mais ficar legal no país. Você até consegue, mas o processo é mais difícil, o processo é muito mais sofrido, e sem documento você sofre na mão desses caras. Até para você, por exemplo, só vai trabalhar com italiano, português e brasileiro, esses três. Os mais difíceis de lidar, italiano, português.
depois vem o brasileiro. Os mais tranquilos de lidar que eu encontrei, canadense e mexicano. Nossa, é uma doideira, mas eu nunca vi o povo mais unido que os mexicanos. Então, a parte de pedreiro, eu vi muitas coisas. Tinha um cara lá que até é um senhor de idade. A maioria desses caras que são pedreiros são senhores de idade, são pessoas mais velhas. Difícil se encontrar novo, mas sempre tem. Tinha até um senhor lá de idade que ele era acostumado a derrubar pessoas do escafo. Olha só o nível disso daí. Derrubar pessoas do andaime, onde ele tirava o braço, né? Que tinha o braço que fica nas madeiras, ele tirava o braço e a madeira ficava planando. Mas quem vai lá acha que a madeira tá normal, porque uma hora ela se mantém normal. E daí a pessoa pisava, bum, lá pra baixo. E um dia eu conversei sério com esse cara, ele era português. Eu falei, eu soube que você já derrubou muita gente daqui. Falei assim, mas se um dia você tirar o braço daqui, de alguma palanca que a gente chamava, madeira e tudo mais, se você tirar um dia um braço, eu cair daqui, eu vou me recuperar. Mas um dia ou outro você vai cair, mas nunca mais você volta. E era nítido, porque assim, veja comigo, se ele derruba um cara que não tem documento, ele vai atrás de quem? De qual órgão que ele vai atrás acusando esse cara que já tem documento? Então, por isso que eu falo, esse trabalho de servente de pedreiro são pessoas que, a maioria, são pessoas ilegais, que não têm documento, daí eles se aproveitam. Mas eu, como tinha documento, aí a gente já bate de frente. Então, é muito raro um servente bater de frente com um pedreiro em si. E eu já batia de frente nesses requisitos, porque tinha coisas que não tinha como aceitar. Eu sou uma pessoa, por exemplo, se você tá tratando mal outra pessoa que eu conheço, que eu vejo que essa pessoa é boa e tudo mais, eu já fico puto com você mesmo. Então, isso daí eu ficava muito puto lá, eles tratavam o mexicano como se fosse lixo. Então, isso daí eu nunca gostei, mas não são todos, referindo que não são todos. Eu conheci caras, os pedreiros, nossa, um cara de Minas lá, sensacional para trabalhar, fora normal, mas só que os outros estragam tudo. Então, tem pessoas boas em si, em todo mundo, e tem pessoas ruins em todo mundo. Não é porque você vai lá que você vai encontrar isso, e aqui você nunca vai encontrar. Aqui também existe, é assim que funciona o mundo, infelizmente. Mas lá, de certa forma, quando você trabalha com português é muito mais difícil, com italiano também. Então, por isso que eu falo, é legal o dinheiro em si, com certeza, mas só que lá você vai trabalhar como empregado, você tem que pensar nisso. Você vai começar como empregado, se você for ilegal. Se você não tiver inglês, se você não tiver papel, não tiver nada, você vai trabalhar como servente de pedreiro, mesmo se você sendo um pedreiro. É muito difícil um pedreiro já ir trabalhando como pedreiro, porque lá você vai ter que saber o modo canadense deles. Mas você vai ganhar lá entre seus 40 e poucos a hora, 40 e poucos a hora, já consegue fazer quase 12 mil no mês. Aí você vai ver se pra você tá bom. Pra mim não tava. Que eu cheguei lá a ganhar até 33, 34 dólares ou 35 a hora, trabalhando. Tava quase pegando, por exemplo, na colher, para ir como pedreiro, tudo mais. Mas já é um trabalho que eu não gostei. É um trabalho, por exemplo, muito doido de trabalhar, muita loucura, tem que se cuidar o tempo inteiro. E sem falar a falta de respeito entre eles, a forma que eles se tratam. Então eu não vim de um lugar assim para trabalhar num lugar daquela forma. Entendeu? Então, tem pessoas que aceitam, vão lá, vão ficando, mas se transformam também na mesma coisa. Então, depende do ambiente que você está, você vai se transformar. Mas, se você hoje quer ser um empreendedor, se você hoje quer morar lá no Canadá, principalmente Toronto, que é o principal, a parte de construção em si, se você quer estar nos Estados Unidos, trabalhando na parte de pedreiro, eu sugiro você trabalhar como você montar sua empresa, mas não você fazer trabalhar com brick. Trabalhe com pedras, você vai ganhar muito mais dinheiro, trabalhe com reformas, renovação de casas, por exemplo, fazendo banheiro e tudo mais, você vai encher o bolso de dinheiro. É muito mais viável, mas é muito mais difícil de você conseguir, porque você tem que falar idioma, tem que estar com documento e tudo mais. Então essa daí foi mais, eu passei aqui os vídeos e tudo mais, como que funciona todo o trabalho de pedreiro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas essa era a minha rotina. Basicamente minha rotina era sair às 5 da manhã e voltar às 8 horas da noite, cansado. A forma de trabalhar lá, você começa a trabalhar, você já ganha lá por hora, então você começou a trabalhar, já está rodando a tua hora e tudo mais, e assim é o trabalho lá no Canadá. Você basicamente se trabalha bastante, muito mais que no Brasil, não tem muitas regalias, mas como eu falei, o almoço é de 30 minutos, é muito rápido o almoço. Para quem é servente, você faz em 20 minutos o almoço, come rapidinho e já tem que subir para fazer tuas coisas lá, para deixar tudo pronto para os pedreiros subir. E essa daí é a forma que os pedreiros trabalham, eles colocam um brick.
brick, não tem muita coisa. Eles fazem o rejunte normal ali, pronto, já ficou perfeito. Limpa um pouquinho a parede e já era. É assim que funciona basicamente. Tem os cortes de pedra, por exemplo. Mas isso daí é tudo mais basicamente que o labor faz. Ele que corta tudo, ele que tem que saber as medidas e tudo mais. O pedreiro só passa o que tem que ser feito. E foi mais um vídeo aí. Se ficou alguma dúvida, manda lá nos comentários que eu posso fazer. Daí o vídeo de Pedreiro 2 aqui no canal, ok? Se inscreva no canal da Jéssica, que ela merece muito. Já alcançou aí os 1000 inscritos e tá crescendo cada dia mais. Até mais.